Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé, por favor. Queria que você abrisse a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Amém? Hoje nós estamos meio desfalcados dos homens, nós estamos no retiro, mas tem sido muito bênção e sabemos que Deus está construindo algo na vida desses homens. Amém? Hoje é dia 1º de dezembro. Diga para o seu irmão assim, Feliz Natal. Já está aí o Natal. Quantos gostam do Natal? É uma época assim, muito legal, muita confraternização. Isso é maravilhoso. Nós queremos mais e mais celebrar isso. Nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25, mas Ele nasceu, não é verdade? E nós queremos presentear Ele com uma celebração em família. Quantos têm o costume de se reunir em família? Na época de Natal a gente fica mais bonzinho, não é verdade? A gente fica mais acessível. Eu já sou bonzinho, imagina a época de Natal, Mas é um momento de celebração. Então aí, querido, dezembro, E dezembro a gente teve algumas mudanças. Hoje nós não vamos fazer a ceia será no próximo domingo, Porque hoje os homens estão no retiro e a gente quer ter o tempo de comunhão no próximo domingo. Então a ceia vai ser no próximo domingo. Amém? Às vezes a gente acha que isso tem que ser uma tradição. Não, a ceia tem que ser no primeiro domingo. E às vezes a gente fica religioso contra isso. A ceia do Senhor pode ser em qualquer momento. E por chegada dos homens a gente decidiu fazer no próximo domingo. Algumas pessoas não foram avisadas. Teve gente que acordou 5 horas da manhã para vir fazer a ceia, E chegou aqui, não vai ter ceia. Mas Deus vai te recompensar, Vanessa, amém? Convido os seus pastores para almoçar junto. Hoje vocês vão ser abençoados. Amém? Você achou aí Hebreus capítulo 11, verso 23? Quem achou, diga amém. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Bendizemos o teu nome por cada vida que está aqui. Eu sei, Pai, que há um ambiente profético neste lugar. Eu sei que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, através da ação do teu Espírito e da tua palavra. Usa-nos para louvor da tua glória. Deus, cada vida, cada Deus profeta que está nessa casa, que seja, Senhor, uma manhã de nós profetizarmos, abençoarmos uns aos outros. Através da ação do teu Espírito, fala conosco nessa manhã, através da leitura da palavra, fala conosco nessa manhã. Nós te pedimos, te agradecemos, pedimos a cobertura do teu sangue, repreendemos qualquer ação contrária contra o teu querer nessa manhã, na nossa vida. Dá ordem aos teus anjos que acampam ao nosso redor. Nós celebramos o teu nome, engrandecemos o teu nome, Jesus, por estarmos na tua casa e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém? Quantos creem que a fé tem um caminho? Para você chegar no propósito, na bênção, naquilo que Deus tem para você. Eu creio, o fato de estarmos aqui, nós estamos trilhando esse caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, o caminho para você conquistar, ser abençoado mais e mais. E Moisés, ele fala sobre algumas atitudes de fé. Eu queria falar nessa manhã o caminho sobrenatural da fé, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos ler lá, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, com o decreto do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israelita. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Amém? Você pode se assentar. A gente sabe que a nossa fé realmente vai nos abençoar, vai nos liberar conquistas sobre a nossa vida. E esse texto fala de algumas atitudes de fé que nós precisamos ter. Nós sabemos que a fé é o combustível do cristão. Você crê nisso? A fé é a certeza das coisas que se esperam, É a convicção dos fatos que não se vê.
pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós sabemos o quanto a gente precisa, exercitar a nossa fé, andar em fé. Estamos aqui porque cremos no Deus invisível, não vemos, mas cremos que Ele está aqui. Você crê que está aqui? Ele está aqui no nosso meio. A palavra de Deus diz também sobre fé, o livro de Hebreus fala muito sobre fé. No verso 6 ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você viver uma vida, que agrada a Deus se você não andar em fé, se você não ter prática de fé, se você não ter atitude de fé. Porque, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém? Só o fato de você estar aqui nessa manhã é porque você veio buscar Deus e Deus vai te recompensar. Esse é o lugar de nós estarmos debaixo de bênção, na nossa casa, dia a dia, saímos do nosso lugar de conforto e estamos na casa de Deus. Mas eu creio na fé, ela tem um caminho, a maneira de você alcançar as promessas de Deus. Existem promessas da nossa vida que são condicional. Você crê nisso? São promessas que realmente não dependem da nossa parte. Deus falou, está falado. Por exemplo, Deus falou que Jesus vai voltar. Ou você crê, ou você não crê, Jesus vai voltar. Para quê? Para buscar a sua igreja santa. Uma igreja santa. Então, o nosso comportamento tem que ser de santidade. E Moisés fala nesse texto que ele abandonou o Egito. Deixou a alegria transitória do pecado para viver uma fé diferenciada. Então, no caminho da fé, como a fé funciona? É muito importante nós sabermos isso, porque às vezes a gente vive a nossa caminhada, a nossa trajetória, e às vezes a gente não alcança tudo aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Muitas vezes a gente não age em fé, a gente não tem atitude de fé para receber as promessas de Deus para a nossa vida. E a primeira coisa que nós podemos olhar nesse texto, é que Deus usa pessoas para que a nossa fé seja uma fé operante. Na nossa caminhada cristã, Deus usa pessoas. Por exemplo, Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi ocultado, foi escondido pelos seus pais. Com certeza os seus pais, a Bíblia diz que viram que ele era formoso. Eu não creio que só na beleza, mas tinha um propósito na vida do seu filho. Você como pai, você é um agente abençoador da sua geração. Você crê nisso? Você precisa crer que os filhos que o Senhor te dá são herança do Senhor. E que você precisa projetar os seus filhos para viver essa fé. Moisés, os pais falaram, havia um decreto do rei, qual que era o decreto? De morte, contra Moisés. Mas os seus pais viram que Deus tinha um propósito na vida do seu filho. E o que ele fez? Pela fé, eles esconderam Moisés. E depois colocaram ele no cesto, colocaram sobre as águas e lançaram. Isso é uma atitude de fé. E nós precisamos entender que a fé funciona com pessoas nos abençoando, pessoas nos ajudando. Então, nós podemos olhar para a palavra de Deus, homens de Deus, instruídos por Deus, falando ao nosso coração. E nós precisamos a cada dia, o livro de Atos fala de uma igreja que via muitos sinais, prodígios e maravilhas. Em Atos capítulo 2, verso 42, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensino. Era uma igreja que ia ensinando a palavra de Deus, ia injetando fé nas pessoas. E nós precisamos entender a cada dia mais. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Por que havia temor? Porque a palavra de Deus ia sido instruída, ensinada para aquela igreja. E nós precisamos a cada dia receber essa palavra que vai injetar fé no nosso coração. E a cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Como que a fé age? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então muitos sinais aconteciam naquele lugar, porque a palavra de Deus era ensinada. Nós precisamos a cada dia receber a palavra de Deus no nosso coração. Moisés, ele chegou aonde ele chegou, porque desde o seu começo, não tinha como ele fazer algo, os seus pais faziam. Eu posso dizer para você que eu estou num lugar onde, na minha conversão, alguém falou na minha vida. Alguém foi um instrumento de Deus na minha vida para projetar a minha vida em fé e chegar aonde eu cheguei.
né, eu recebi algumas palavras de Deus que foram determinantes para que as promessas de Deus se cumprissem na minha vida. A importância de você entender e a importância de você ter tutores na sua vida. Pessoas que falam na sua vida, que vão injetar fé em você, que vão te dar direção. Então, a fé funciona, né, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Você crê nisso? Você sabe por que eu sou pastor? Porque Deus usou pessoas para falar na minha vida. Né? Eu mesmo não acreditava. Né? Mas um dia uma pessoa foi usada por Deus, tremendamente usada por Deus, que foi algo marcante na minha vida. Né? Ele se levantou como um profeta de Deus nessa terra, na simplicidade de um profeta, porque nós precisamos estar atentos a isso, né? A voz do Espírito Santo, né? Às vezes o Espírito Santo fala através de uma pessoa. Você crê nisso? Né? Como eu estou falando com você nessa manhã, o Espírito Santo está aqui, quer falar com você. E aquela pessoa se levantou e foi muito marcante na minha vida. Existem palavras, queridos, que foram muito marcantes na nossa vida e que a gente precisa sempre estar orando sobre essa palavra. E a palavra mais profética que eu recebi, em termos ministerial, eu e a Viviane, né, a gente, na nossa caminhada cristã, a gente nunca recebeu uma palavra que íamos ser pastor. Não é? E às vezes a gente se apega a muitas palavras proféticas, e eu amo um ambiente profético. Mas Deus usa pessoas para te colocar num destino. Você crê nisso? E nós precisamos muito ouvir. O problema é que nós somos cabeção. Não é? Esse é o problema. Pô, Deus está usando. Né? Como, às vezes, teve que usar uma mula para falar com Balaão. Não é verdade? Né? E às vezes Deus está ministrando ao nosso coração, injetando fé, crendo, né, para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. E muitas vezes a gente não dá bola para isso. E naquele dia, né, eu me lembro, parece que eu escuto aquela voz daquele homem falando para mim, Milton, você é o cara que tem que assumir essa igreja. Você que tem que ser o pastor dessa igreja. Né? E aquilo injetou fé no meu coração. Né? Eu realmente não acreditava, não achava que esse era meu chamado, mas aquela pessoa foi tremendamente usada por Deus, e eu criei naquela palavra. Por isso eu estou aqui hoje. Né? Então, o que Deus tem falado com você durante esse ano? Deus tem usado pessoas para falar com você. Né? Como eu falei, talvez até, né, puxa, mas essa pessoa não sabe nada da minha vida. Mas Deus conhece o seu coração e Deus conhece a sua vida. Então, muitas vezes a gente não alcança as promessas porque não cremos naquilo que Deus está falando, né? E como está falando. E é muito importante nós entendermos isso, pessoas que às vezes Deus coloca ao seu lado. Né? Quantos crê que Deus, né, você já recebeu algumas promessas de Deus através de pessoas? Levante a mão. Né? E nós precisamos estar atentos a isso. O que Deus está falando. Né? Confesso para você, foi uma luta para ministrar essa palavra hoje, sentindo de Deus o que é. Nós estávamos ministrando num retiro, eu e a Viviane de família, esse final de semana, e, né, orando a Deus, falando com Deus, o que o Senhor tem para nós. Mas eu quero dizer, cara, o ano ainda não acabou. Deus quer te abençoar mais e mais. Amém? Porque pessoas são importantes na nossa vida. Precisam muito nos cercar de pessoas. Né? É claro, né, que tem pessoas que às vezes, em vez de, né, nos dar ânimo, nos desanimam, mas tem pessoas muito que são bênçãos de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz em Números, capítulo 14, né, como Deus usou Josué e Caleb para falar àquele povo. A Bíblia diz no verso 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe dissera, tomáramos, tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por preso? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto, perante a congregação dos filhos de Israel, e José, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não seja rebelde contra o Senhor, e não tomais o povo dessa terra, não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha a palavra profética que foi lançada para o povo.
né? Olha aqui, né, um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. E a palavra de Deus diz assim: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Às vezes a gente não acredita, querido, naquilo que Deus está falando, né? Mas um homem usado por Deus, tremendamente usado por Deus, né? Cara, é a dificuldade, querido, na sua vida você vai ter luta, você vai ter provação, vai ter dificuldade, né? Tem gigante, a questão aqui que eles viram gigante, né? E talvez esse ano você teve muitos desafios, muitos gigantes, mas eu quero dizer para você, o ano ainda não acabou, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, né? Nós precisamos ouvir isso, mas apesar disso, e muitas vezes nós agimos assim, Deus usa a pessoa, Deus fala conosco, Deus ministra o nosso coração, temos cultos abençoados, né? Recebemos a palavra e saímos ali fora e não colocamos em prática aquilo que Deus está falando. E aí a gente não alcança as promessas, né? Eu sou um cara que eu sou muito usado por Deus, né, para falar para as pessoas na vida financeira, né? Mas eu já falei para as pessoas que eu já falei, cara, já falei para você 10 vezes, você tem que fazer isso, você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer assim. Mas a gente vai procrastinando, a gente vai, e até mesmo até um medo de ter mudança na nossa vida, né? Mas o gigante é muito grande, mas o nosso Deus é muito maior que o gigante. Amém? Gigantes são necessários na nossa vida. A Bíblia fala de um homem, né, que assim é um exemplo para nós, de Naamã. Naamã, né, teve alguém que foi um instrumento de Deus para ele receber o milagre. Eu quero que você esteja muito atento a isso nessa manhã, né? Naamã era um leproso. A Bíblia diz, né, no verso 1 do capítulo 5 de 2 Reis, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, né? Um grande homem diante do seu Senhor, ou seja, né, um exemplo de soldado, né? E de muito conceito para com ele. O Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Porém leproso, né? Essa é a questão. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma menina, né, que muitas vezes a gente não, né, despreza algumas palavras de Deus na nossa vida, né? Eu costumo falar que às vezes eu vejo assim, né, esse ambiente profético de Deus falando comigo através de uma criança, né? E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está falando no nosso dia a dia, aquilo que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, né? E essa menina estava ali, caiu de paraquedas naquela casa, mas era uma mulher que se importava com o próximo, né? Uma mulher que sabia da necessidade daquele homem, por mais que fosse um grande general, mas tinha algo na sua vida que precisava de um toque de Deus. E muitas vezes, querido, nós vamos ser assim. Deus vai usar pessoas para falar na minha vida e na sua vida, né? E há áreas que às vezes, né, como Naamã escondia aquela lepra, né? Mas aquela mulher, aquela menina estava lá dentro daquela casa. E às vezes são pessoas da nossa intimidade, que conhecem áreas da nossa vida, que às vezes precisam ser confrontadas, precisam ser faladas. E muitas vezes, querido, a gente não olha para isso. E quantas vezes, querido, por não ouvir um conselho, e um conselho diretamente de Deus, uma palavra de Deus, não usufrui da bênção que Deus tem para a sua vida. Então, essa menina, né, ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, presta atenção nisso, né? Como Deus usa pessoas para nos abençoar. Como Deus usa, né, às vezes, situações para nos receber um milagre na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos atentos a isso, né? Disse a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Há uma solução para essa questão, né? E assim falou a jovem que era da terra de Israel, né? Ela explicou, ela falou, ela disse isso, é assim, funciona assim, né? Respondeu ao rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivos. Você conhece a história de Naamã, né? Mas alguém foi um instrumento de Deus para que esse milagre acontecesse. Mas o que aconteceu na vida de Naamã? Naamã, com aquela expectativa dele, às vezes orgulho nosso. Achamos que Deus, né, é o sobrenatural, é o pastor que vai orar, é a pessoa que vai orar, mas às vezes é uma simplicidade. Deus está falando e a gente não obedece.
E Naamã, com aquela expectativa, não, o cara vai sair, vai me receber, né? Mas ele nem saiu para receber a pessoa. Falou assim, ó, vai lá e mergulha no Jordão 7 vezes. Né? Deus queria tratar o orgulho daquele homem. E muitas vezes, querido, nós não recebemos o milagre de Deus porque a gente não está atento àquilo que Deus está falando. Então Deus usa pessoas, sim. E a Bíblia diz que Naamã, né, não quis obedecer. Mas havia um instrumento de Deus na vida de Naamã, que era um servo de Naamã, e falou para cara, vou dizer uma coisa para você. Se Deus te pedisse algo difícil, você faria? Claro que faria. Então por que não faz a fácil? E Naamã fez. E o que aconteceu? Saiu de lá curado. Então, eu sinto de Deus falar nessa manhã, querido. Será que você não está percebendo aquilo que Deus está falando ao seu coração? Através de pessoas, de circunstâncias, de situação. E às vezes a gente tem esse orgulho de Naamã. Pai, mas desse jeito, é tão simples, mas eu tenho o rio melhor lá, eu tenho feito desse jeito. Faça como o profeta está mandando você fazer. Use, né, desse jeito. E o que aconteceu? Naamã fez e recebeu o milagre. Diga para o seu irmão, ei, Deus quer usar pessoas para te levar a cumprir as promessas. Esse é o caminho da fé. Né? Nós precisamos crer que Deus quer falar com você através de pessoas. Eu pergunto para você, você tem ouvido? Você tem dado ouvido àquilo que Deus está falando? Né? Ou você que está impedindo de você receber o seu milagre? Né? Outro texto que nós podemos ver e que muitas vezes nós não percebemos. Em Atos capítulo 27, verso 9 a 11, diz assim, Atos 27, 9 a 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, ademoestrava Paulo dizendo-lhe, senhores, uma unção profética veio sobre a vida de Paulo. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo estava sendo um instrumento de Deus, né? Um profeta falando, mas a Bíblia diz, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e o mestre do navio do que o Paulo dizia. Às vezes, querido, nós damos mais ouvido para o que o diabo está falando do que o que Deus quer falar conosco. Às vezes nós damos mais ouvido para circunstâncias, situações da nossa vida, do que a palavra de Deus está falando para nós. Ei, eu te chamei para que você tenha mais que vencedores. Né? Olhar para circunstâncias, situações. Paulo foi, né, ali, mas o que aconteceu? Agora eu pergunto, eu e você, querido, muitas vezes nós somos igual, né, a esse centurião. Nós não estamos ouvindo aquilo que Deus está falando, ministrando ao nosso coração. Conselhos, né? Olha, cara, se você for por esse caminho, você vai se lascar. Se você fazer isso, quantos, queridos, que estão enrascadas, porque não ouviram o que Deus está falando? Quantas pessoas, querido, que financeiramente estão não enrascadas, porque não ouve o que Deus está falando através da sua palavra? Como que você quer receber um milagre se você não pratica a palavra de Deus? Então, o que dizer daquela mulher, né, que Elias aumentou o azeite dela? Né? O texto é muito claro, né? A mulher estava ali numa situação muito difícil, né? E ele fala, o que você tem em casa? Né? Uma botija de azeite. Né? E o que o profeta falou para ela? Vai nas suas vizinhas, pede vasilhas emprestadas. Né? Com muitas vasilhas, mais que você puder, e deita o azeite sobre a vasilha. Coisas absurdas, querido. Coisas que às vezes a gente puxa, mas isso não tem nada a ver. Não é desse jeito. Né? Mas aquela mulher, o que ela fez? Ela obedeceu. O que aconteceu naquela casa? Um milagre. Eu queria que você atentasse para você. Quantas vezes Deus tem falado comigo? Quantas vezes Deus tem falado com você? E a gente não tem colocado em prática aquilo que Deus está falando. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Talvez, querido, nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, porque nós não estamos dando ouvido aos profetas de Deus na nossa vida. Não é? Cada dia mais. A Bíblia diz que essa mulher procurou o profeta, né? A Bíblia diz assim, cheia as vasilhas, disse ela a um dos sírios, chega mais aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou, então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ela foi lá falar com o homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida
e tu e os teus filhos vivem do resto. Um milagre aconteceu naquela casa. Mas por quê, querido? Porque Deus usa pessoas para que o nosso milagre seja alcançado. Esse é o caminho da fé, né? Então, o que Deus está falando nesse ano com você? Situações da sua vida que precisa ser organizada, né? Chega uma hora que a gente fala, cara, não adianta mais eu acreditar em você. Nem você acredita em você. Eu acredito, Deus acredita, mas você não acredita no seu potencial, né? Então, chega uma hora que eu falo assim, cara, não tem mais o que fazer. Deus está falando, né? E que nem Balaão, a mula, né? Deus está usando uma mula para falar com você e você não recebe, né? A sua identidade, o chamado que você tem, o dom que você tem, né? Coisas extraordinárias que Deus quer fazer através da sua vida, mas você prefere ficar, né? Debaixo de uma baixo autoestima. Você não acredita nem em você. Você tem um chamado de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Você é muito usado por Deus, mas você prefere se esconder debaixo de uma falsa identidade e não é isso que Deus deu para você. E muitas vezes o teu milagre, querido, né, como essa mulher, né, algo absurdo. E a Deus vai falar de um jeito, às vezes, que, né, porque é algo sobrenatural, não é algo natural. A fé, ela precisa exercer isso, é algo sobrenatural. Então, como Deus está falando com você nesse ano? Talvez se você obedecer, você vai salvar o seu ano na sua vida financeira. Obedecer ao que o Espírito Santo está falando para você. Esse é o caminho da fé. Essa mulher foi, vendeu o azeite, pagou as suas dívidas e viveu do resto. Eu profetizo que esse ano ainda você vai sair da dívida se você obedecer à voz do Senhor. Aquilo que Deus está falando ao seu coração. Você vai receber um milagre se você colocar em prática aquilo que Deus está falando através de pessoas. Talvez alguém foi lá na sua casa e falou com você. Você precisa fazer isso, isso, isso. A partir do momento que você ajustar isso, você vai sair de uma dívida de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos a cada dia entender isso. Então, a primeira coisa, Deus usa pessoas para falar conosco. Como eu creio que Deus está falando, né, com você nessa manhã, em algumas áreas que você está sendo desobediente, que você está sendo cabeção, e você está perdendo de entrar no lugar de promessa. Amém? Segunda coisa, que nós vemos na vida de Moisés, o caminho da fé passa por renúncia. Não tem como nós alcançarmos certas coisas na nossa vida se nós não renunciarmos a alguma coisa. Escolha, né? A questão de você escolher o caminho certo, o jeito certo de conduzir as coisas. Renúncia é abrir espaço para aquilo que não é relevante, para aquilo que é relevante e importante, né? Foi essa a decisão de Moisés. Ele estava num palácio, aparentemente coisa boa, aparentemente, né, muitas coisas boas, mas a Bíblia diz que ele, né, preferiu abrir mão disso, né, até mesmo por causa da vergonha de Cristo, de seguir Jesus, né, e nós talvez não estamos hoje, mas antes de ser crente, talvez o seu José foi dessa época, que ser crente era ser discriminado. Ontem a gente estava sentamos com um casal, eu e a Viviane, né, e eles são de uma cultura, de um país aí, e a cultura deles é assim, para nós, para a nossa família, ser crente é querer ser pobre, né? E às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas, querido, né? Mas eles não estão nem aí o que as pessoas dizem. Eles preferem essa vergonha e entender que Deus é um Deus galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, eu não sei se você passou por essa época, mas é uma época, né, que ser crente era ser vergonhoso. Mas hoje, né, parece que é moda ser crente. Até, né, tem umas aí que vivem com a bunda de fora e diz que é crente, né, misericórdia, né? Então, a Bíblia diz que Moisés, pela fé, Moisés, quando já era homem feito, querido, decisões, escolha. Existem coisas na minha vida, querido, que ninguém vai escolher por mim. Eu preciso decidir. A Bíblia é bem clara, Moisés já era um homem feito. Você é responsável pelas suas decisões. Você é responsável pelas suas escolhas, né? E muitas vezes, nas nossas escolhas, querido, infelizmente, a gente não escolhe a obediência à palavra de Deus e aos princípios de Deus. Existem decisões na minha vida, querido, que vão levar a entrar no lugar de promessa. O texto diz, né? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sua identidade, quem você é.
Qual que é a sua identidade? Você vive, né, a natureza adâmica ou a natureza de Deus? Nas suas escolhas, no seu dia a dia. Como as pessoas te veem? Filho de Faraó? Filho das coisas do mundo? Ou realmente ali vai um filho de Deus? Ali vai uma filha de Deus. Uma mulher realmente que escolheu o caminho da bênção, o caminho da santidade, o caminho de ser separado para Deus. E aí você vai viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Há momento na minha vida, querido, que eu preciso fazer escolha. Há momento na sua vida, em relação à sua fé, você vai ter que tomar escolha. Você vai ter que tomar decisões que vão viver o sobrenatural de Deus, a bênção de Deus ou isso. Você pode escolher, querido, ser uma pessoa crítica ou ser uma pessoa que seja um instrumento de Deus. Eu costumo falar que o crítico, né, ele parece um animal. Um animal chamado caranguejo é animal? Não, né? Animal sou eu que falo caranguejo é animal, né? Mas qual que é a questão do animal, né? Do caranguejo? Ele tem duas questões. Ou ele anda para o lado, ou ele anda para trás. Nunca para frente. É ou não é? E você pode olhar uma pessoa crítica. Não vou dizer que você tem, né, tem algumas coisas que a gente tem que, puxa, cara, eu penso desse jeito, realmente, são crítica construtiva. É ou não é? Mas quando você vive criticando, falando, isso, aquilo, olhe para a sua vida. Se você não está com a unção do caranguejo, você anda para o lado ou para trás? Nunca para frente. É ou não é, querido? São escolhas que eu preciso fazer. São decisões que eu tenho que tomar, né? Puxa, mas é tão gostoso ficar falando mal dos outros, isso, aquilo, né? Então fica, né? Fica aí com a síndrome do caranguejo. Diga para o seu irmão, ei, não seja caranguejo, ande para frente. Amém? Então, por quê? Tudo, querido, né? A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em tudo funciona pela fé, né? Então, a pergunta é, no que eu acredito? No que eu acredito? Primeiramente, querido, você precisa acreditar no seu potencial. Em quem você é em Deus. Por que Deus te chamou? Não é verdade? Às vezes, cara, você não acredita nem em você mesmo. Eu fico indignado com isso. Né? Porque, né, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que às vezes ninguém valoriza, mas que você mesmo acredita. Né? Quando essa pessoa deu essa palavra para mim, querido, eu sei que foi Deus falando. E eu acreditei naquela palavra. Né? Em quem você vai acreditar? No que falaram a seu respeito? No que diz a seu respeito? Ou você vai acreditar naquilo que Deus está falando a seu respeito? Ou você quer viver a síndrome né, a unção do caranguejo? Não sei por que o Espírito Santo está me falando sobre isso, mas é um momento que a gente chega ao final do ano e fala, cara, eu andei para o lado, andei para trás, mas eu não dei um passo para frente. Então, fé, né, é acreditar. Né? Rick Warren diz uma frase que eu achei muito interessante. A parte da Bíblia que eu acredito é aquela que eu pratico. A parte da Bíblia que eu acredito é aquela que eu pratico. Talvez seja áreas da sua vida, querido, que você precisa colocar mais em prática a palavra de Deus. Talvez seja na sua vida financeira, talvez seja no seu relacionamento, talvez seja na sua vida ministerial, na sua vida empresarial. Né? Porque às vezes eu falo com as pessoas, amigão, você acredita nesse princípio? Acredito, pastor. E por que você não pratica? Você acredita que Deus quer que você tenha uma boa mordomia nas suas finanças? Sim, pastor. E por que você não põe em prática? Você acredita que Deus age através da sua fidelidade? Acredito. E por que você não pratica? Então, fé é isso. A parte da Bíblia que eu acredito é aquela que eu pratico. Então, e eu vou dizer uma coisa para você, querido. Eu acredito até na capa da Bíblia. Nas promessas que Deus tem para a minha vida e as promessas que Deus tem para essa casa. Então, querido, leve a sério. Primeiramente, eu sinto muito de Deus falar isso para você. Comece a acreditar no potencial que Deus colocou sobre a sua vida. Você é capaz, querido, em Cristo, né, fazer coisas extraordinárias para Deus. Fazer coisas extraordinárias na sua família. Fazer coisas extraordinárias na sua vida financeira, na sua empresa, nos seus negócios. Isso que você precisa acreditar. Está na hora de você tomar a sua decisão e acreditar, cara, eu já tenho falado com você há muito tempo. Talvez você tenha o teu próprio negócio. E muitas vezes você não acredita no seu potencial.
Será que Deus está falando com alguém hoje? Né? Será que Deus está me usando para falar com você? Você pode ser um empresário muito bem sucedido. Pare de ser escravo de Faraó. Pare de viver essa questão. Né? Então, às vezes Deus está colocando um sonho dentro do seu coração, mas às vezes o medo, a incredulidade, que Deus não está com você. Então, mais e mais nós precisamos acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Tudo, querido, tudo. Isso é fé, acreditar em tudo naquilo que está escrito. Então fará prosperar o teu caminho. Então, depois disso, depois de você colocar em prática, fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você crê nisso? E para encerrar, né? O caminho de fé passa por pessoas que Deus usa para nos abençoar. O caminho de fé para ter escolha na sua jornada, renúncia. Eu tive que renunciar a algumas coisas na minha vida, né? E que algumas pessoas me chamaram de louco. Mas eu decidi crer nas promessas de Deus para a minha vida. Decida crer naquilo que o Espírito Santo está falando para você. Decida crer, querido, que às vezes realmente existe o medo, né? Todos nós temos medo de tomar algumas decisões, mas nós não podemos deixar ser paralisado pelo medo. Eu confesso para você que deve ser um grande desafio para Moisés sair daquele palácio, né? Onde eles tinham tudo ali. Tinha tudo, o conforto estava ali. A Viviane fala uma frase que às vezes o conforto, querido, é um lugar de morte, né? Eu penso para Moisés, cara, o cara era príncipe, né? É um cara que morava num palácio, mas ele decidiu obedecer à voz de Deus. Ele escolheu, querido, mesmo ser, né, por a vergonha de Cristo, Cristo crucificado, ele decidiu isso. Mais e mais nós precisamos entender. E a terceira coisa, querido, a fé, né, Moisés, a Bíblia diz que ele almejava a recompensa, o galardão. Recompensa. Galardão. Se tem uma coisa que eu sou ambicioso, querido, né, é assim, com todo respeito, com tudo, mas com aquilo que Deus vai me dar na eternidade. Às vezes eu faço coisas para Deus, eu me sacrifico, né, porque eu sei, querido, que a recompensa vai ser tremenda. Ontem, nós estávamos ministrando no retiro, eu andei 120 quilômetros para ir lá no retiro dos homens, porque eu sei que Deus me enviou ir lá. Eu podia falar, puxa, Viviane, né, nós estávamos num bom lugar, numa boa casa, né, nós podíamos ficar descansando, dormindo. Eu sei que os homens estavam lá ministrando, mas eu senti de Deus que eu tinha que ir no retiro. Eu peguei meu carro e eu andei 120 quilômetros e fui lá no retiro. Você pensa que Deus não vai te recompensar? Vai recompensar. Nós vamos fazer a festa do voluntário. Quem aqui é voluntário? Fica de pé. Fica de pé, todos os voluntários dessa casa. Aí, uma salva de palmas para eles, né? Quantos esforços, né? Quantos esforços você fez esse ano para que o reino de Deus avançasse? Agora, nós vamos fazer uma festa. Nós ganhamos alguns brindes, né? Algumas pessoas me procuram, pastor, eu quero pagar um jantar num valejo para um casal. Nós vamos sortear um jantar no valejo. Quem gosta de comer carne, dá glória a Deus, né? Agora, amigão, né, isso já tem recompensa de Deus por tudo aquilo que você tem feito. Nós, muitas vezes, não conseguimos fazer. Nós queremos fazer uma festa voluntária. Agora, irmão, você já pensou como é que vai ser a eternidade? Não vai ser no valejo, querido. O próprio Jesus servindo picanha para nós assim, aleluia, né? Então vale a pena, querido, né? A Bíblia diz que Moisés, ele almejava, ele pensava na recompensa. Então nós vamos ter esse mês a festa do voluntário, vai ser um momento de celebração. Pastor, eu não faço nada da igreja. Então você não é voluntário, né? É só para os voluntários mesmo, né? Quem sabe o ano que vem você fica e seja voluntário. Então nós precisamos, querido, ser, né, ousado, ambicioso, né? Eu, querido, uma coisa que eu não tolero é avarento. Eu tenho dificuldade com pessoas avarentas. Tenho mesmo, que falo de púlpito, tenho mesmo, né? Assim, mas a gente precisa almejar também as coisas dessa terra, né? Talvez você diga assim, puxa, pastor, esse ano tem sido bom. Bom como assim? Não, pastor, está dando para pagar as contas, né? Está dando isso assim. O ano ainda não acabou. Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus pode fazer
né, recompensa. A pastora Viviane leu o texto aqui, né, para que as bênçãos que Deus te dá, seja para tributar glória para Deus. Então, ainda a minha casa própria não veio esse ano, seja ambiciosa, ore, busque de Deus, porque Deus pode te dar. Né? Um dia para Deus é como 1000 anos. Né? Então, um dia disso. Então, né, nós precisamos ser mais ousados. Né? Eu sei, querido, que nós temos uma bela igreja, muito abençoada. Mas eu tenho que falar para Deus, Deus, o Senhor pode dar muito mais. Né? O Senhor pode fazer coisas extraordinárias, coisas tremendas. Né? A recompensa, claro, nós lutamos pelas coisas da terra, lutamos. Mas eu sou ambicioso pelas coisas do céu. E eu não vou morar no céu, não a minha água. Não vou de jeito nenhum. Né? E você? Eu vejo que um dia, né, a pessoa se encontrou no céu, e ela chegou no céu, ela ganhou a recompensa, ela ganhou um Fusca. Né? E ela ficou muito triste, porque ela, puxa, eu fiz tanta coisa na terra, e eu ganhei um Fusca e tal, e ela ficou meio chateada. O anjo deu para ela aquele Fusca. E de repente, daqui a pouco, né, o anjo passou e olhou ela feliz, contente. Nossa, você estava triste porque ganhou um Fusca, e agora você está tão celebrante. Assim, por quê? É que eu vi o meu pastor de bicicleta. Então, às vezes, né, a gente não sabe como Deus vai nos recompensar. Então, nós precisamos entender, sabe, querido? Às vezes, né, você é aquela pessoa de intercessão, aquela pessoa que ora, né, e o quanto né, eu ontem de uma palavra para um casal, no lugar que a gente estava, falando assim, gente, dizer uma coisa para você, a unção que está sobre a sua vida, o que Deus vai fazer através da vida de vocês, é fruto das lágrimas dos seus pais. Quantos que são instrumentos de Deus, né? Eu vou dizer assim, quantos, né, que hoje foram consagrados aqui, que foram ministrados pela vida da tia Cleide. Imagine o seu galardão. Eu acho que eu quero ser sua vizinha lá no céu. Né? Lá não vai ter esse negócio de tia, essas coisas assim. Né? Mas você já parou para pensar nisso, querido? Moisés estava num lugar de conforto, no palácio. Mas ele decidiu ser um instrumento de Deus nessa terra. Seja ambicioso, querido, pelas coisas do céu. Uma coisa que eu mais choro, fico indignado, é pessoas que têm dom e têm talento e não fazem nada pelo reino de Deus. Porque é difícil. Ontem mesmo, para mim, eu falei, cara, chegou numa hora assim, eu cheguei em casa ontem, a Viviane teve que fazer uma massagem nos meus pés. Eu sei que muitas vezes, querido, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Mas lembre-se de uma coisa, querido. Pense na eternidade. Pensa como vai ser glorioso estar na boda do Cordeiro. Esse é o caminho da fé. Esse é o caminho de ser um instrumento de Deus nessa terra. Né? Eu vejo que muitas vezes a gente se prende a um título, isso e aquilo, né? É legal, mas a função é mais importante. Deixar de ser, né, ser colocado como um príncipe, né, e foi como um escravo, né, maltratado, não acreditava em Moisés. Você viu a leitura de Números que a gente fez, né? Vamos arrumar um capitão para nós, que esse Moisés aí, esses caras aí não dão. Muitas vezes nós vamos ser criticados, nós vamos ser muitas vezes desprezados. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus não será, você não vai esquecer do seu trabalho. A palavra de Deus diz, se a nossa alegria se resume apenas às coisas dessa terra, somos pessoas infelizes. Eu penso, querido, na eternidade. Eu penso no galardão. E como falei para você, eu não vou andar de bicicleta lá no céu. Se bem que bicicleta é legal também, né, Maurício? Puxa, né, o Maurício, ó, tanquinho, barriga de tanquinho, porque anda de bicicleta, né? Feliz da Vanessa por isso. Eu li uma frase do Thomas Edison que ele diz, mostra-me um homem plenamente satisfeito e eu te mostrarei um fracassado. Mostra-me um homem plenamente satisfeito e eu te mostrarei um fracassado. Eu tenho certeza que sou profeta de Deus para a sua vida. Ei, pastor, esse ano está sendo bom. Não. Deus quer que seja um ano excelente na sua vida. Deus quer que você bata todas as metas, que você seja reconhecido como um funcionário muito bom ainda esse ano. Então, almeje isso. Não, eu já cumpri a minha meta, dobre a sua meta. Deus, através da sua vida, né, vai ser glorificado e exaltado. Amém? Então, né, foi um ano bom, Não, o ano ainda não terminou. Será um ano excelente naquilo que Deus vai fazer.
Ah, mas parece, vou parar. Não, o ano ainda não, né? Às vezes eu falo para pessoas assim, cara, né? Não, pastor, o ano que vem. Amigão, o ano que vem? Você acha, onde que está na Bíblia que Deus celebra a virada do ano? Hã? Começa hoje, querido. Seja ousado, seja ambicioso, né? Deus pode fazer ainda muito mais daquilo que você está pensando. Você crê nisso? Né? Conformismo é a evidência de uma vida sem propósito, sem visão, sem paixão, sem projeto. Agradecido sempre, conformado nunca. Amém? Temos motivo para agradecer esse ano? Cara, maravilhosamente. Você tem motivo para agradecer? Falou, cara, né, tem sido um ano bom. Mas o bom é inimigo da excelência. Deus quer te dar coisa maravilhosa ainda esse ano. Quem sabe um namorado. Aleluia. O ano que vem eu vou arrumar um namorado. Não, é hoje. Se ouvires a voz do Senhor, diga sim para esse chamado em nome de Jesus. Amém? Então, nós preferimos mais e mais de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 10, verso 29 a 30, diz assim: tornou Jesus, olha a palavra de Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente século casas, já no presente, cêntuplo, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições e no mundo por vir e na vida eterna. Então Deus está falando, ainda nessa terra você vai receber recompensa, mas ainda na eternidade, né? Nós estamos aqui, as mulheres sem os seus maridos. Onde estão seus maridos? Trabalhando no retiro. Deixaram sua casa, deixaram seu conforto para trabalhar pelo reino de Deus. Eu quero te dizer para vocês, ainda esse ano, Deus vai trazer bênção sobre a vida de vocês. Por quê, querido? No trabalho, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Então seja ambicioso, isso, aquilo, né? Eu creio que você tem que ser ambicioso pelas coisas dessa terra também, porque através do meu testemunho, das bênçãos que Deus está fazendo, Deus vai ser glorificado mais e mais. Amém? Então esse é o caminho da fé. Não atentar apenas às coisas dessa terra, mas saber, querido, que a recompensa na eternidade vai ser muito grande, muito poderosa. Então diga para o seu irmão, ei, lá no céu eu vou andar de Ferrari, porque eu estou cuidando de você e você dá muito trabalho.